Boa noite a todos, sejam bem-vindos à aula de Teoria Geral do Processo. Hoje nós vamos estudar ação. Ação é a seção 3.4 da unidade 3, tá? A unidade 3 em que a gente estudou jurisdição, competência e agora ação, tá? Então, não, é 3.4, desculpa, turma. Na verdade, nós estamos estudando o último tópico da unidade 3, que é a seção 3.4, que é teorias da ação e elementos da ação, condições da ação, tudo sobre a ação. Bom, o que é importante a gente saber sobre a ação antes da gente entrar realmente lá nas teorias, nos elementos, condições da ação? Primeiro, a gente tem que ter uma noção geral sobre as condições da ação, ou sobre a ação em geral, né? A gente tem que lembrar, gente, que dentro do direito processual, que é o que a gente está estudando, né, dentro do nosso conteúdo desse semestre, no direito processual tem 3 institutos que são fundamentais, que é a jurisdição, processo e ação. Bom, a jurisdição, então, nós estudamos, dentro da jurisdição nós temos a competência, nós vimos tudo sobre isso. E hoje nós vamos estudar a ação, e a ação envolve o próprio processo, tá? Então, esses 3 institutos, que é jurisdição, processo e ação, são institutos fundamentais lá no direito processual. Opa! Quem entrou com o microfone aberto, fechado. Obrigada. Aí, só para a gente lembrar, assim, como que a ação se encaixa lá dentro do direito processual, a gente tem que lembrar lá nas nossas primeiras aulas, quando nós vimos que nos primórdios, no início lá, os conflitos eram resolvidos como, gente? Pelo exercício da autotutela, né? Não tinha intervenção de terceiros para resolver os conflitos. Aí, com o passar do tempo, que criou-se a noção de Estado, lembram disso? Que eu fiz até toda uma cronologia lá para vocês, e o Estado como terceiro imparcial para julgar e pacificar os conflitos que existiam. A partir de então, é que o Estado juiz substitui as partes, né, para fazer a justiça, tomando para si esse dever de ser pacificador. Bom, o que acontece, então? O ponto inicial da pacificação de conflitos, como que ele começa? Como que é o ponto inicial da pacificação de conflitos? Através da ação. Então, a ação é exercitada pelo cidadão interessado em resolver o seu conflito em face do Estado, que é aquele que é responsável por prestar a tutela jurisdicional. Tem alguém com o microfone aberto, eu vou pedir a gentileza de fechar o microfone. Eu acho isso, obrigada. Então, gente, dentro do direito processual, o ponto inicial, o ponto de partida da pacificação do conflito é a ação. Então, qual que seria um conceito de ação? O conceito de ação, inicialmente, a gente tem que pensar que a ação é um direito fundamental do cidadão quando ele pede a tutela do Estado juiz para resolver o seu conflito, rompendo assim a inércia do judiciário, né? E a ação vai ser exercida através de um complexo de atos, de vários atos, e isso é chamado de processo. Então, ação e processo, gente, vai andar junto. Ação e processo são institutos que um vai depender do outro. Como a ação e o processo vai depender da jurisdição. Por isso que eu disse que dentro do direito processual, um pilar, né, os 3 pilares que vão mover o direito processual é a jurisdição, a ação e o processo. Então, vamos anotar um conceito de ação. Qual que é conceito de ação? Anota assim. É o direito fundamental de pedir tutela jurisdicional. É o direito fundamental de pedir tutela jurisdicional do Estado juiz
rompendo a inércia do judiciário. Rompendo a inércia do judiciário. Ponto. Continua. Através do exercício da ação, provoca-se a jurisdição. Através do exercício da ação, provoca-se a jurisdição. Ponto, continua. A ação é exercida por meio de um complexo de atos, que é o processo. A ação é exercida através de um complexo de atos, que é o processo. Ponto. Então, eu ditei o conceito de ação e um conceito, assim, amplo, né? Inclusive trazendo para dentro do conceito que ação e processo andam juntos, eles estão atrelados porque a ação vai ser exercida por um complexo de atos que é o próprio processo e dentro de uma jurisdição. Por isso que os três institutos são pilares do direito processual: jurisdição, ação e processo, ok, turma? Bom, quando a gente vai estudar conceito ou qualquer instituto dentro do direito, sempre a gente estuda a natureza jurídica daquele instituto. Para que isso, gente? A natureza jurídica é saber de onde vem, como que isso apareceu, quem começou a falar sobre isso, de onde que iniciou o estudo disso, da onde que partiu esse instituto. Então, a natureza jurídica é exatamente isso. E a natureza jurídica da ação, então, é para melhor explicar essas teorias. A natureza jurídica são cheias de teorias, para melhor explicar de onde veio esse pensamento de ação, né? Então, aí, nós temos cinco teorias para explicar a natureza jurídica da ação. Nós vamos passar rapidamente por isso, por quê? Porque a natureza jurídica é um estudo muito teórico e ele se serve mais para a gente poder entender da onde que veio e aonde que nós estamos hoje, e também é um estudo para quem é concurseiro, porque ele é totalmente doutrinário, esse estudo. Na prática, a gente nem se utiliza dessas naturezas jurídicas, mas para quem se interessa por estudar para concurso e para a gente poder entender melhor, analisar melhor sobre a ação, a gente estuda a natureza jurídica. Para isso, eu vou compartilhar com vocês aqui um quadro para ficar fácil da gente acompanhar aqui as teorias da natureza da ação. Apareceu para vocês aí? Alguém pode dar um feedback para mim? Apareceu, professor. Isso, teorias da ação. Então, a primeira teoria, gente, que foi onde nasceu sobre a discussão sobre o que vem a ser ação, da onde que nasceu a ação, é a teoria imanetista ou civilista. O que essa teoria falava? Essa teoria dizia o seguinte, que a ação é um direito que vai ser exercido, né, pelo interessado, mas que a ação seria o próprio direito material em uso, em movimento. Então, a ação não era vista como um instituto autônomo, tá? A ação só existia porque o direito material fazia ela existir. Ela não era exatamente um direito autônomo. Então, o direito de ação é o próprio direito material em movimento, reagindo a uma agressão ou ameaça. O direito de ação não era visto como autônomo em relação ao direito material. Então, era como se fosse só existia direito material. O resumo disso é que
a ação não era vista como um direito autônomo. Bom, aí essa teoria hoje nem encontra, gente, nenhum adepto, tá? A doutrina nem se discute, essa teoria ela não existe adepto que defenda ela hoje em dia mais. Por conseguinte, veio a teoria concreta. E o principal avanço dessa teoria, gente, foi dizer que o direito de ação é autônomo ao direito material, tá? Existe um direito de ação independente de existir um direito material. Portanto, o direito do indivíduo contra o Estado com o objetivo de obtenção de uma sentença favorável. Bom, essa teoria concreta também não encontra hoje ninguém que a defenda. E aí veio a teoria abstrata, que vê o direito de ação como autônomo e independente em relação ao direito material. É um direito abstrato a obtenção de um pronunciamento do Estado por meio de uma decisão judicial, mesmo quando se tem a improcedência, houve o exercício do direito de ação. A teoria concreta, a diferença da concreta com a abstrata, gente, é que só reconhecia o direito de ação quando tinha uma sentença favorável. A principal diferença é aqui, ó, é a sentença favorável, tá? A diferença das duas. Aqui na abstrata, eles reconheciam que existia a teoria da ação, o direito da ação, mesmo se tivesse improcedência. Houve o direito da ação, tá? Depois, continuando, teve a teoria eclética. A teoria eclética, ela mantém os traços da abstrata, né, no sentido de que o direito de ação é autônomo e independente. No entanto, incondicional e genérico, pois só existe quando o autor tem direito a um julgamento de mérito. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que, embora o direito de ação seja um direito autônomo, ele só vai reconhecer quando o autor tem um julgamento de mérito. Mas, às vezes, gente, você exercita o direito de ação e você não é julgado o mérito da sua ação por algum motivo, na prática que eu estou dizendo. O mérito não vai ser não vai ser julgado, não vai ser sentenciado, porque houve prescrição, houve defeitos na ação, então não se julga o mérito. E aí a teoria eclética fala que só existe quando julga o mérito. Então ela fica meio capenga aí, né? E por fim, a teoria da asserção. O que é a teoria da asserção, gente? Coloca um ponto aí nessa teoria da asserção, porque essa é a que o Código de Processo Civil adota. Então, a teoria da asserção é a que atualmente o nosso Código de Processo Civil adota e entende como ser a teoria de ação do nosso ordenamento jurídico. Então, ela é intermediária entre a abstrata pura e a eclética. Então, ela veio ali no meio. Por quê? Que ela pensa que o direito de ação depende do grau de cognição do juiz. Se o juiz puder sumariamente concluir pela inexistência de uma ou mais condições da ação, deve extinguir o processo sem adentrar o mérito, por carência de ação. Se o juiz necessitar de uma cognição mais profunda, então ele vai, não haverá extinção sem apreciação do mérito, e aí ele vai sentenciar de improcedência ou não. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer o seguinte, que a ação, ela pode ter êxito ou não, ela pode ser verificada o mérito dela ou não, que ainda assim existirá o direito de ação, é reconhecido o direito de ação. Então, a teoria da asserção, em resumo, é isso, que não depende do resultado, qual seja o resultado, né, seja pela carência de ação, ou seja, vai ser inepta essa ação, seja por não apreciação do mérito, seja pela improcedência, qualquer que for o resultado, ainda vai ser reconhecido que houve um direito de ação. Então, essas são as teorias da ação que a nossa doutrina reconhece como teorias da ação, são essas que nós vimos aqui, essas 5 teorias. Eu passei rapidamente, gente, porque
realmente é um estudo mais aprofundado, doutrinário, para quem tem interesse em concurso. Quem tiver interesse em concurso, deve de aprofundar mais, ou quem tiver interesse em entender melhor tais teorias, todo livro de processo civil, os que a gente adota, que tem na faculdade, vão explicar melhor as teorias, mas de verdade eu acho que vale a pena só a gente saber que teve teorias, uma é a evolução da outra, até que, por fim, nós estamos na teoria da asserção, que é a que o Código de Processo Civil do nosso ordenamento jurídico adota, ok? Bom, sobre a ação, existem dois pontos, gente, dois requisitos, dois quesitos, na verdade, que são os mais importantes sobre a ação, que são os elementos da ação e as condições da ação, tá? Que são os próximos dois quesitos, pontos importantes que nós vamos estudar aqui. Os elementos da ação, eu também preparei um outro quadro aqui, que eu acho bem interessante, e aí eu gostaria que vocês copiassem aí os elementos da ação. Está na tela para vocês? Alguém me sinaliza, por favor? Bom, acredito que esteja na tela, né? Bom, os elementos da ação, gente, são esses três. São os principais elementos da ação, que não pode faltar na ação, gente. Ah, sim, professora Mara. Ah, obrigada pelo retorno. Que bom. Anotem esse quadro, gente. Pode anotar ele desse jeito, mas nós vamos falar sobre cada um desses elementos. Nós vamos falar sobre as partes, nós vamos falar sobre a causa de pedir e sobre o pedido, tá? Por que esses elementos são tão importantes? Primeiro, a gente tem que pensar no seguinte, gente. Pelos elementos da ação, a partir desses três elementos da ação, que vai ser possível a gente identificar ou verificar se existe uma simultaneidade de processos, mais de um, iguais ou similares. Por quê? Por que que isso é importante? Porque, gente, no nosso ordenamento jurídico não é interessante que a ação com as mesmas partes, com as mesmas causas de pedir e pedido, tenha mais de uma ação do mesmo jeito, para que isso não gere julgamentos diferentes, para que isso não gere decisões incompatíveis, tá? Então, a primeira coisa que é importante dentro dos elementos da ação é verificar se as partes, se a causa de pedir e pedido são iguais, porque aí você vai ter uma conexão desses processos, vai ter uma atração desses processos. Então, o que acontece? Já aconteceu comigo. Eu entrei, eu acho que até comentei isso com vocês, que eu falei de conexão e continência na última aula. Eu entrei com uma ação, né, de um menor representado pela genitora, pedindo, acho que era revisão de alimentos, não sei se era execução ou revisão, acho que era revisão de alimentos. Aí, quando a outra parte soube, ele nem tinha sido citado ainda, ele soube que teria uma ação de revisão de alimentos, ele também entrou com uma ação de revisão de alimentos. Então, olha só, vamos olhar os elementos da ação desse caso concreto que eu estou falando para vocês. As partes eram as mesmas? As mesmas, só mudou o polo. O polo ativo, na minha ação, era a criança, representada pela genitora, no polo passivo era o pai. Aí, na ação dele, ele era o polo ativo e a criança era o polo passivo, mas as partes eram as mesmas? As mesmas. Causa de pedir e pedido. Qual que é a causa de pedir? Revisão, eu queria revisionar os alimentos, queria dizer que o valor estava insuficiente e tal, e ele, a causa de pedir dele era a mesma, a revisão também, só que pedindo para majorar, ele pedindo para diminuir, mas a causa era a mesma. E o pedido? O pedido mesmo também, gente, só que de forma invertida. Então, o que acontece? Se no momento da verificação dos elementos da ação não se via que existia o mesmo processo, poderia
ter julgamento manifestamente incompatível. Eu poderia ganhar e ele também poderia ganhar. E aí, não ia ser incompatível? Então, para isso que são previstos elementos da ação, para identificar realmente a ação e fazer conexão delas, atraí-las, para fazer continência, né? Então, quando uma ação é idêntica à outra, né, gente, é que esses elementos da ação servem para isso, para a gente verificar se uma ação é idêntica à outra, né? Então, vamos falar das partes. Primeira coisa aí, das partes. Quem são as partes dentro da ação? Gente, essa parte é fácil, né? Isso daí, até aqui, o meu sobrinho de 5 anos, eu acho que saberia dizer quem são as partes, né? Quem faz parte do processo. Mas anota, sim, que as partes é autor e réu. Autor, quem pede a tutela jurisdicional. Então, as partes, autor, quem pede a tutela jurisdicional, e réu, ou requerido, tá? No direito processual civil, a gente usa mais requerido, mas a apostila utilizou réu, eu deixei, mas não é uma nomenclatura utilizada não, tá, gente? Réu é para a área criminal mesmo, para nós aqui civilistas é requerido. Mas você pode colocar réu, coloca entre parênteses requerido, né? Contra quem se pede a tutela jurisdicional. Contra quem se pede a tutela jurisdicional. Ponto. Coloca assim. Partes são aqueles que estão. Partes são aqueles que estão diretamente envolvidos no conflito. São aqueles que estão diretamente envolvidos no conflito que se busca resolver perante o Poder Judiciário. Partes são aqueles que estão diretamente envolvidos no conflito que se busca resolver perante o Poder Judiciário. Então, isso é partes, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, é isso. Partes é isso. O próximo ponto que a gente vai falar aí é o pedido. Vou pular aqui a causa de pedir, vamos falar o pedido primeiro. O que é o pedido, gente? É a pretensão almejada pelo autor. Então, anota assim, o que é o pedido? É a pretensão almejada pelo autor. Pedido é a pretensão almejada pelo autor. Gente, dentro do pedido, a gente vai ter uma divisão, assim, uma subdivisão. Nós temos o pedido mediato. Nós temos o pedido mediato. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Ó. Olha só. Nós temos o pedido mediato e o pedido imediato. O que é o pedido mediato, gente? O pedido mediato é o bem da vida.
Coloquei para vocês anotarem exatamente isso daí, tá bom? Pode anotar. Pedido imediato é o bem da vida, o resultado prático que o demandante espera conseguir com a tomada daquela providência. Então, embora pareça ser o que é o que eu quero mais rápido, mas na verdade esse é o mais longo, né? E o pedido imediato. É a providência jurisdicional que se pretende. A condenação, a expedição de ordem, a constituição de uma nova situação jurídica, declaração. Então, o pedido vai ser mediato e imediato. E, por fim, a causa de pedir. Causa de pedir tem uma palavrinha em juridiquês aqui que eu quero colocar para vocês também. Então, a causa de pedir, gente, tem a ver com os fundamentos da ação, tá? O que é fundamento? Aliás, isso é uma coisa interessante que eu não sei se vocês já se atentaram para isso. Sempre que tiverem alguma questão, alguma coisa sobre fundamentos, a gente está falando de lei, tá, gente? Então, fundamente essa resposta, você tem que se utilizar da lei. Você tem que falar que artigo que tá, você tem que fundamentar, falar da lei. Então, a causa de pedir, eu estou falando exatamente do fundamento, ou seja, aonde que eu busquei a legalidade, aonde está na lei para aquela ação. E a causa de pedir pode ser remota ou causa de pedir próxima. A causa de pedir remota diz respeito aos fundamentos. Opa, faltou uma coisa aqui. Aos fundamentos de fato. A causa de pedir remota, eu vou contar o fato. Então, quando eu conto o que aconteceu, eu estou falando de causa de pedir remota. Causa de pedir, gente, é aquele relato que a gente faz na petição inicial. Tá? Quando você conta a história. Quando você conta a história do ocorrido na petição, é a causa de pedir remota. Estou contando o fato. Agora, a causa de pedir próxima é quando eu pego esse fato e encaixo ele na lei. Aí eu digo assim, com base em tudo que eu contei, Excelência, é que eu invoco o artigo 186 e 927 do Código Civil, por exemplo, fala do ato ilícito, do dever de reparação, né? Até, aliás, vocês devem estar estudando isso aí em negócio jurídico, que é sobre a responsabilidade civil. Quando você comete um ato ilícito, você tem o dever de reparar. E aí, então, se usa o artigo 186 combinado com 927. Então, seria isso a causa de pedir próxima, diz respeito aos fundamentos de direito. Então, esses são os 3 elementos da ação, gente. As partes, que são os interessados que estão envolvidos no processo, né? Aquele que está envolvido no conflito. O pedido é a pretensão que você deseja, que você almeja, que o autor almeja, na verdade, né? E aí a gente tem o pedido mediato e imediato. E, por fim, a causa de pedir, que diz respeito aos fundamentos da ação. E a causa de pedir pode ser remota ou próxima. Uma que diz respeito ao fato, outra que diz respeito ao direito. Então, esses são os elementos da ação. Nós vimos aqui os elementos da ação. É simples assim mesmo, mas a gente se utiliza muito dos elementos da ação
E se os elementos da ação, gente, não forem verificados, ou não forem atendidos, eles vão ser causa de inépcia, eles vão ser causa de extinção do processo. Agora, eu quero ainda falar sobre duas coisas, quero fazer duas observações com vocês aqui sobre os elementos da ação. A primeira observação é: qual que é o momento previsto em lei para ser fixados esses elementos, ou para ser verificados, ou para ser introduzidos esses elementos dentro da ação? Qual que é o momento que se verifica isso, gente? Qual que é o momento que você vai identificar esses elementos? Gente, o momento disso é na propositura da ação, ou seja, na petição inicial. Então, o primeiro momento que vai ser verificado esses elementos é na petição inicial. Então, coloca assim, qual momento, coloca a primeira pergunta para você colocar a resposta. Qual momento previsto em lei, qual momento previsto em lei para que se entenda por fixados os elementos da ação? Qual o momento previsto em lei para que se entenda por fixados os elementos da ação? E a resposta é na petição inicial. É no momento que vai disparar o processo, é o momento que começa a ação, né, gente? Então, é bem no início mesmo que se verifica os elementos da ação. É na petição inicial. Então, gente, na petição inicial é que vai caber ao autor, né, na propositura da petição, indicar quais são as partes que fazem parte daquele conflito, então, e qualificar essas partes também. Como que é a qualificação das partes? Gente, agora vocês vão relembrar, se vocês estudaram lá em Direito Civil, Pessoas e Bens, lembra dos elementos individualizadores da pessoa natural? Que é nome, estado e domicílio? É nesse momento que você vai usar os elementos identificadores, que são obrigatórios na identificação das partes na petição inicial. Então, você vai colocar nome, o prenome, né? O nome que compõe. O que compõe o nome? Vocês lembram disso lá do artigo 16 do Código Civil? O que compõe o nome? Prenome mais o nome de família. Então, você tem que identificar o nome completo do autor e do réu, do requerido, o estado civil da pessoa, a profissão, e o endereço, né? E o endereço da pessoa. Atualmente se exige até o endereço eletrônico também, tá? Então, no elemento da ação, quando você então vai falar das partes, você tem que qualificar as partes, tá? Outra coisa que você tem que colocar lá na ação, que faz parte dos elementos da ação, é a causa de pedir. Qual que é a causa de pedir? É você falar do fato, contar todo o fato, e depois fundamentar. Esse fato está fundamentado onde no direito, né? Onde que esse fato se encontra, base dele no ordenamento jurídico? Porque você não pode entrar só com simples alegações. Eu acho que isso aqui está errado. Não, gente, você não pode achar nada. Você tem que identificar esse fato e colocar o direito do lado desse fato, tá? Fundamentar isso. Isso é a causa de pedir. E, por fim, o pedido, que verificado todas essas condições, é o que se requer. O que se requer? O que se pede? Pede para que seja reconhecido o direito, seja declarado, seja indenizado, seja, né? Então, esse é o pedido. Então, isso é feito na petição inicial. Então, essa é a primeira observação que eu quis colocar com vocês. Qual que é o momento que é fixado os elementos da ação? Na petição inicial, tá? A segunda observação que eu quero fazer dentro dos elementos da ação, gente, é uma questão de ordem super prática.
que acontece muito. Então, grava isso. Quem não trabalha ainda com a parte do direito, né? Quem ainda não é operador do direito, grava isso. Depois que você entra com uma ação, há possibilidade de você alterar o pedido ou a causa de pedir? A pergunta é: eu entrei com a ação, já protocolizei. Agora acabou, não posso mudar mais? Ou eu posso mudar? Se eu posso mudar, existe alguma regra que eu tenha que atender? Então, é exatamente isso que eu quero falar com vocês. Existem duas alternativas que estão lá no artigo 329 do CPC. Então, anota assim a segunda observação. Depois de entrar com uma ação, há possibilidade de se alterar o pedido ou a causa de pedir? A segunda observação é outra pergunta. Depois de entrar com uma ação, há possibilidade de se alterar o pedido ou a causa de pedir? Vou repetir a pergunta, tá? Porque pode ser que alguém não anotou ainda. Depois de entrar com uma ação, há possibilidade de se alterar o pedido ou a causa de pedir? A resposta é: existem duas alternativas. Artigo 329 do CPC. E eu estou demorando aqui, porque eu quero colocar para vocês o artigo 329. Espera aí. Para a gente ler junto, que eu acho importante vocês lerem aqui esse artigo. É muito importante saber isso, gente. Para a vida prática, isso é muito importante. Grava bem isso, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês. Vou compartilhar aqui com vocês. Olha só. Então, a pergunta foi: depois de entrar com uma ação, há possibilidade de se alterar o pedido ou a causa de pedir? Existem duas alternativas. Está no artigo 329, que diz assim: o autor poderá, a primeira alternativa, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. Então, a primeira alternativa é: se não citou o réu ainda, não citou o requerido, ele pode aditar, alterar o pedido ou a causa de pedir. Ele pode fazer isso. Não citou ainda, não saiu a ordem de citação, ele ainda pode fazer. Agora, a segunda alternativa, até o saneamento do processo, ele pode aditar ou alterar o pedido ou causa de pedir com consentimento do réu, assegurado o contraditório, mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. O que é isso, gente? Isso aqui é o seguinte: o réu já foi citado, já andou o processo, até o saneamento é assim. Sanear o processo é quando o juiz pega o processo, olha tudo no processo, né? E está pronto, está no ponto de sentenciar. Então, até esse momento, ele ainda pode aditar e alterar o pedido e a causa de pedir. Isso é que o Código de Processo Civil está dizendo, que até o saneamento, até no ponto que está assim, em cima da mesa do juiz, prontinho para sentenciar, já foi feito tudo, já pediu as provas, já ouviu testemunhas, já fez tudo. Até esse momento, ele ainda pode fazer essas alterações, desde que com consentimento do réu, ou seja, ele vai fazer o aditamento, a alteração do pedido e causa de pedir, o juiz vai chamar o requerido, a outra parte, e falar assim: que você acha disso? Tá vendo que é assegurado o contraditório? Assegurado o contraditório é chamar a outra parte e falar: manifeste-se
sobre essa mudança e o que você acha disso. Então, é possível mudar? É possível mudar, mas aqui vai ter que ter o consentimento do réu, depois de citação e até saneamento do processo. Antes da citação, ele pode mudar independente do consentimento do réu, ok? Então, essa é a resposta para a pergunta se há possibilidade de alterar pedido e causa de pedido. Então, a resposta é exatamente o que tem no artigo 329, ok, pessoal? É isso daí que tem no artigo 329 e fala da possibilidade ou não de se alterar o pedido ou a causa de pedido. Ok, pessoal? Assim a gente conseguiu estudar, verificar os elementos da ação. Alguma dúvida sobre os elementos da ação? Porque é simples assim mesmo. Elementos da ação é importante você gravar, que é partes, pedido e causa de pedir. É isso aí que é elementos da ação. Bom, como vocês estão caladinhos, eu imagino que entenderam sobre os elementos da ação. Aí a gente parte para o próximo tópico, que são as condições da ação. As condições da ação, gente, já foram 3 as condições da ação. Quando eu estudei, quando eu fiz faculdade, eram 3. Mas com a entrada do novo Código de Processo Civil, ficaram apenas 2 condições da ação, que é legitimidade da causa, legitimidade para a causa, legitimidade causam, e interesse processual. Olha lá, tem um novo quadrinho para vocês aqui, poder acompanhar as condições da ação. São 2. Legitimidade para a causa e interesse processual. A legitimidade para a causa pode ser ordinária ou extraordinária e o interesse processual aí, o que a gente vai ver. Gente, por que é importante o estudo das condições da ação, gente? Porque essas condições da ação é que vai dar todo o embasamento para análise do mérito. A análise do mérito da ação vem da legitimidade da causa e do interesse processual. O artigo 17 do Código de Processo Civil diz que para postular em juízo é necessário interesse e legitimidade. Então, as condições da ação estão dentro do Código de Processo Civil. Foi o Código de Processo Civil que disse que para se postular em juízo, olha aí, ó, o que ele fala. Para se postular em juízo é necessário interesse e legitimidade. Então, isso é condições da ação, está dentro do artigo 17 do CPC. Tá? Bom, e o que é legitimidade para a causa e o que é interesse processual, pessoal? Vamos entender isso daqui. Legitimidade para a causa, gente, diz respeito à análise da parte na ação. Como assim? É o que possibilita o sujeito a ingressar em juízo, tá? Ele defender o seu direito. Então, ele ter legitimidade, é ele poder ou não ingressar com o processo, tá? Então, a legitimidade é exatamente o sujeito poder ingressar em juízo, está diretamente ligado à titularidade dele, titularidade do direito material dele ter a possibilidade de ingressar em juízo. Então, legitimidade, por exemplo, o que a gente pode falar que é a legitimidade para a causa? É quando, vamos pensar que 2 pessoas estão envolvidas num acidente de trânsito e tem uma pessoa que foi a vítima, que teve o seu direito ofendido. Essa pessoa tem legitimidade para a causa. Por quê? Porque ele está diretamente envolvido com a causa e foi ainda a vítima. O seu direito é que foi violado, porque ele estava circulando, vamos pensar, numa via normalmente, o sinal estava aberto para ele, e veio uma pessoa e passou no sinal fechado e aí colidiu com o veículo dele.
Gente, essa pessoa que estava andando corretamente teve o seu direito violado. Então, essa pessoa tem a legitimidade para a causa. Entenderam o que é legitimidade? Então, anota assim. Legitimidade para a causa. Anota sobre a legitimidade para a causa. Diz respeito à possibilidade do sujeito ingressar em juízo, diz respeito à possibilidade do sujeito ingressar em juízo para defender algum direito. Para defender algum direito. Ponto. Gente, sem a configuração dessa legitimidade, a parte não pode ingressar no processo. Se a causa não for legítima, se ele não for legítimo, né, não tem como ingressar no processo, tá? E a legitimidade para a causa subdivide-se em, coloca assim, subdivide-se em ordinária e extraordinária. O que é a ordinária? Deixa eu colocar aqui para vocês que eu acho mais interessante. Olha lá. Vou colocar, viu aí na tela? Ordinária é a regra do CPC, tá, pessoal? A regra do nosso Código de Processo Civil é que a legitimidade para a causa seja ordinária, ou seja, só pode postular na defesa de um direito apenas o seu titular. Então, se o Manuel, que é a vítima do acidente de carro, ele que tem que entrar com a ação. Não é o primo dele que acha que tá tudo errado, ou o mecânico dele falou, nossa, esse negócio tá errado, eu vou entrar lá no seu lugar para você receber isso aqui do cara que bateu em você. Não, não. Tem que ser a pessoa que é titular do direito, tá bom? E a extraordinária? Gente, a extraordinária, ela é a exceção do nosso código, tá? A legitimidade extraordinária é também chamada de substituição processual, que ocorre em casos excepcionais que a lei expressamente vai dizer, tá? A lei expressamente vai prever. E admite-se que alguém vai em juízo em nome próprio para defender interesse alheio. Isso aqui acontece no Código de Defesa do Consumidor. Isso aqui é possível, a legitimidade para a causa extraordinária é possível principalmente no Código de Defesa do Consumidor, tá? Em que o Ministério Público, por exemplo, ele é o substituto processual para, em nome de um público específico, defender interesse desse pessoal, tá? Então, o exemplo principal da legitimidade de causa extraordinária é o Código de Defesa do Consumidor. Então, essa é a legitimidade para a causa ordinária e extraordinária. Uma coisa importante que deve ser dita aqui na legitimidade para a causa é que a gente não pode confundir legitimidade processual com capacidade para estar em juízo, tá, pessoal? Porque, olha só, vamos pensar nisso. Quando a gente fala por exemplo, numa ação, quando a gente fala numa ação de alimentos, quem vai estar em juízo? A criança, o menor, né? O menor que pode requerer a ação, os alimentos. Mas ele não tem capacidade. Isso não quer dizer que ele está sendo substituído, ele está sendo legalmente representado, tá?
Isso não é substituição da legitimidade para a causa, não, pessoal. Isso é apenas ele estar representado porque não tem capacidade plena, porque ele é absolutamente incapaz, menor de 16 anos, por exemplo, né? E entre 16 e 18 ele será assistido. Então, ele tem legitimidade de causa, ele não tem legitimidade processual. E aí, por isso que ele é representado, mas legitimidade para a causa ele tem. Então, ele não está sendo substituído pela mãe. Não, a mãe só está representando legalmente para ele estar em juízo. Ok, turma? Então, não confundir legitimidade com capacidade. E aí, a segunda condição da ação é o interesse processual, né? O que é o interesse processual, turma? É o interesse de agir. Refere-se, assim, à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, tá? Então, para a comprovação do interesse processual, primeiramente, é preciso que se demonstre de que sem o exercício da jurisdição, ou seja, se não houver processo, não houver ação, essa pretensão não pode ser satisfeita, tá? Então, por exemplo, para você anular um matrimônio, você não pode fazer isso da forma que se casa. Por quê? Peraí. Para casar, eu não preciso, teoricamente, assim, é na regra geral, eu não preciso da intervenção jurisdicional, certo? Para casar, as pessoas vão ao teu cartório, é um procedimento extrajudicial. Mas para você anular ou para você mesmo romper com esse laço matrimonial, com esse casamento, aí sim você precisa, então, da intervenção jurisdicional. E como você precisa da intervenção jurisdicional, então você tem que ter legitimidade para a causa e o interesse processual. Então, o que é o interesse processual? É você demonstrar que sem a intervenção da jurisdição, não é possível ser satisfeita a sua pretensão. E é por meio de um processo que você tem que ter satisfeita o seu interesse processual. Então, anota sim no interesse processual. O interesse de agir refere-se sempre o interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Ponto e vírgula. É preciso que se demonstre que a pretensão não pode ser satisfeita sem o exercício da tutela jurisdicional por meio do processo. Sem o exercício da tutela jurisdicional por meio do processo. Ok, turma? Então, essas são as condições da ação. Bom, o que nós vimos hoje, então?
nós vimos tudo sobre ação. Nós vimos conceito de ação, a natureza jurídica, né? As teorias que formaram a natureza jurídica da ação, a qual o CPC adotou a teoria eclética da ação. Depois nós vimos os elementos da ação, que é partes, pedido e causa de pedir. E, por fim, as condições da ação, que é legitimidade para a causa e interesse processual. Assim, nós encerramos, então, a nossa sessão 3.4, encerramos a unidade 3. Eu quero pedir que vocês façam as atividades da pós-aula, porque é importante para a fixação do conteúdo, tá, pessoal? Não deixem de fazer, de assistir a pré-aula e fazer as atividades da pós-aula para a fixação do conteúdo. A aula que vem, nós já vamos iniciar a unidade 4. Pelo que eu estou vendo aqui, talvez até a gente estude 2 sessões numa sessão só, porque ela é bem tranquila de ver, tá bom? Eu devo passar para vocês uma atividade para a gente já começar a pontuar as atividades da próxima avaliação, mas aí eu vou passar o link para a Arlete e para o Pedro, para vocês, com as orientações, tudo certinho, tá bom? Só fiquem ligados que a gente deve fazer uma atividade sobre a unidade 3 na próxima semana, mas não vai ser no horário de aula, não, porque eu vou dar aula normalmente, só vou passar o link no horário da aula. Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tá tudo bem, professora? Olá, Matheus. Que bom. Tá bom, pessoal. Encerrei o conteúdo, então. Não tenho... Se vocês não têm dúvida... Tudo bem, cara, a aula, viu, professora? Ficou, Maurílio? Que bom, obrigada. Vocês são tão silenciosos que eu nem sei se vocês só logam e saem ou se vocês ficam Não, realmente na aula. eu fico e fico anotando a apostila ainda. Oh, que bom! Tá bom. Pessoal, mais uma vez, o meu contato, meu e-mail está à disposição de vocês, mara.kozak@anhanguera.com. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. No momento da aula, pode também pedir aí a palavra, pode interromper, não tem problema nenhum, tá bom? Eu estou aqui para esse momento mesmo e também através dos representantes aí, a Arlete e o Pedro, estou à disposição de vocês. No mais, bom final de semana para vocês, juízo, e eu espero que a gente se encontre pessoalmente antes do semestre terminar. Se não, a gente vai se encontrando por aqui. Estou aqui à disposição de vocês. Boa noite a todos. Oi, professora.